Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, meus amigos do YouTube. Forte abraço. Quero deixar aqui nesse dia, aqui no capítulo 5 de São Marcos, no versículo 1 em diante, que diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Glória a Deus. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Meu Deus, meus amados irmãos, que situação era desse homem, e a situação da vizinhança desse homem. Creio eu que era uma perturbação terrível. Quem morava perto ali, próximo a esse cemitério, né, irmãos, vivia uma perturbação. Mas se nós continuar lendo aqui, nós vamos ver que a situação desse homem ela foi resolvida por Jesus. Só o Senhor Jesus pode fazer uma grande obra de libertação numa vida oprimida como essa. Uma legião de demônio na vida desse homem, desse pobre homem, que tudo que ele fazia não era por vontade própria, né, irmãos? Tudo era possessão maligna. Ele era possuído pelos demônios, uma legião de demônio. Então já pensou? E o Senhor Jesus, chegando ali na região de Gadara, logo já saiu ao seu encontro esse homem. Por Deus nosso Pai, esse homem teve um encontro com Jesus. Porque senão esse homem ia morrer no maior sofrimento da vida. E eu fico pensando, quantas pessoas hoje se encontram oprimidas pelo diabo, fazendo coisas terríveis. E às vezes nós falamos, aquela pessoa é isso, aquela pessoa não presta, aquela pessoa... Sabe, sem saber que na maioria das vezes a pessoa está possuída por demônios que impulsa ele fazer aquilo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele impulsiona nós para fazer o bem, para orar, para ler a Bíblia, para cantar louvor, para fazer o bem. Mas o espírito maligno só impulsiona a pessoa para fazer o mal. Para fazer o mal, né, melhor dizendo. Então, meus amigos e irmãos, que Deus tenha misericórdia da humanidade, que a humanidade venha ter um encontro com Jesus, para largar a mão de sofrimento, de ser oprimido por Satanás, né? Nós vemos que esse homem, tanto esse homem sofria, vivia nos cemitérios, gritando de noite,
Irmãos, eu já vi gente quando eu ainda não era crente lá na minha terra. Eu já vi muitas pessoas de noite gritando pelas estradas fora, cantando, gritando, amanhecia o dia gritando, cantando pelas estradas sozinho, muitas vezes sem roupa. Tinha uma mulher que chamava Teresa, chamava ela de Teresa doida, coitada, que ela despia, andava pelada, entrava até nos estabelecimentos comerciais, deitada, nua. Meus amados irmãos, que situação! Eu não sabia, eu corria, eu era menino ainda. Eu corria, morria de medo daquela mulher. Mas a gente não sabia que era uma possessão maligna. Eu não sabia, vim saber depois de que eu fiquei crente. Que hoje eu estou contando aqui para vocês. Em 2 lugares em fazenda que eu morei, tinha, em outra fazenda que eu morei, tinha outra pessoa que passava às meia-noite gritando, cantando aquelas músicas mais tristes do mundo. E a gente chamava a pessoa de doida, não sabia, achava que a pessoa era louca, mental. Mas não era. Hoje eu vim saber, hoje a gente vê na Bíblia que tudo isso era uma possessão maligna, pessoa oprimida, possesso de demônio, e os demônios faziam com que aquelas pessoas fizessem isso. Hoje, olhando aqui nesse texto, me veio à memória essas coisas que eu vi lá quando eu era menino, criança ainda, menina aí dos seus 5, 6 anos por aí. Eu me lembro disso até hoje. Hoje, quando eu li esse texto aqui, eu me lembrei, veio na memória quando a gente via aquilo lá. Então, meus amados, e nós precisamos de Jesus. Ainda bem que esse homem encontrou com Jesus. Jesus, o Senhor Jesus foi a solução para esse homem. Se não encontra com Jesus, ele poderia ter morrido de uma morte trágica. Porque o demônio, ele vai indo, até ele tira a própria vida da pessoa. Recentemente eu vi falar com uma moça, derramou combustível, gasolina no corpo e pôs fogo, morreu queimada pelas suas próprias mãos. Vê se tem base uma coisa dessa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Por que isso, irmão? A humanidade precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Aleluia! Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele veio, irmãos, para libertar os cativos. Cativo de quê? Cativo das opressões, das possessões malignas. Porque a opressão, a gente ser oprimido é uma coisa, e ser possesso é outra coisa. Ter possessão maligna é outra coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados. Que Deus tenha misericórdia. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o inimigo, ele vive em derredor dos humanos, dos seres humanos. A Bíblia diz que ele vive rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar, que ele possa oprimir, ele possa tomar conta da vida da pessoa, tirar a consciência normal da pessoa, fazer a pessoa ser um transgressor. Quantos crimes bárbaros que existem. Tudo isso, irmão, é coisa do inimigo, que as pessoas precisam de Jesus. Quantas pessoas que viviam no mundo do crime, que hoje aceitou Jesus, é liberto, e hoje está falando do amor de Cristo para muitas pessoas. Então, meus amigos e irmãos,
Vamos pedir a Deus. Você que está afastado, você que ainda não entregou a vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Tenha paz com Deus. E espera o dia da grande, volta do Senhor Jesus para buscar os seus escolhidos. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar aí o seu likes. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de assinar, irmãos, de ativar os sininhos das notificações. Que Deus te abençoe. Que Deus trabalhe no seu coração, para que você venha reconciliar com Jesus, que você venha aceitar a Cristo como seu Salvador. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.